Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei. Eu vou apresentar um pouco aqui rápido sobre o trabalho e o que foi implementado. Esse trabalho consta da disciplina de aprendizado de máquina no curso de pós-graduação em ciência da computação. O primeiro exercício ele fala sobre um conjunto de dados Diamonds que contém informações de 50 mil diamantes, incluindo características, algumas outras informações. E de maneira geral ele pede que realize a tarefa de engenharia de features no conjunto de dados, considerando algumas instruções, de alguma forma a criação de pelo menos duas novas variáveis, justificativa desses valores, uma visualização exploratória das features e uma explicação breve aqui via código. Vamos lá. Aqui, deixa eu trocar a tela. Aqui consta basicamente o compilado que eu fiz para esse trabalho. Primeiro eu vou ter os imports de tudo que foi utilizado durante o código. Aqui algumas funções que eu utilizo, como mostrar a matriz de confusões um pouco mais adaptada, organizada as labels. Outra função que vai ser utilizada em outra questão e aqui também em outra questão. Então, basicamente, eu leio aqui o DataFrame do Diamond.cv, eu faço uma filtragem dos dados, eu filtro do DataFrame os valores que tem pelo menos duas colunas igual a zero, porque é um erro de input. Por exemplo, se eu tenho um x e um y, pensando que isso denota, né, um volume, se eu tenho duas das variáveis zeradas, eu não posso ter tipo, só um valor em z ou só um valor em x. Então, basicamente, esse filtro ele me diz isso. E nessas condições eu filtro para o z maior que zero e para um z menor que zero. Aí basicamente o que eu fiz foi um modelo de predição inicialmente para poder preencher esses valores. Quando eu tenho duas informações aqui na coluna para x e y e não tenho para z, para predizer esse valor de z e conseguir complementar um pouco melhor essa base de dados. Então eu defino para o que é válido para o meu interesse, defino o target em função das features, divido o meu data frame, faço um pipeline de modelo e com algum pré-processamento de algumas colunas categóricas e numéricas, treino esse modelo, faço uma predição. Aí eu obtenho aqui um valor de erro médio e basicamente aqui eu estou fazendo algumas correlações dessas colunas depois de preenchidas. Então, de maneira geral, essa coluna esse gráfico, né, de correlação que eu tenho dos valores. Então, por exemplo, a coluna diagonal é sempre 1, que é a correlação desse valor com ele próprio. Aqui a relação, por exemplo, de profundidade com a característica deixa eu ver. Aqui, por exemplo, profundidade u z é basicamente diretamente proporcional, próximo a 10%. E aqui dizer com, deixa eu ver, x com a profundidade é inversamente proporcional. Então, quanto maior um, menor vai ser a outra, em função de correlações. Também eu faço uma comparação entre esses valores preditos do DataFrame que eu fiz, que basicamente para preencher o valor de z, eu dou uma filtrada no meu DataFrame para reduzir outliers. Eu utilizo uma técnica para poder pegar o percentil médio que mais retorna a proximidade dos valores que são utilizados. Então, por exemplo, esse valor que está aqui solto, que está muito fora da minha base de dados, ele fica fora, eu filtrei ele um pouco depois, que é basicamente isso. Aqui é a parte da predição, eu retorno para o meu DataFrame os valores que foram preditos. Aqui está mais ou menos as informações de como que ele era o DataFrame antes de ser predito e depois, em função dos valores que eu tenho aqui. E aqui a parte de filtragem para remover esses quartis que estão um pouco fora do range da normalização dos dados. Então eu defino como 1.5, eu vejo o intervalo do quartil e filtro para o meu DataFrame esses valores para ficar dentro do que eu espero. Para isso também eu criei uma feature chamada volume, que é em função das três variáveis, e o que justifica também a necessidade de adaptação do meu DataFrame, corrigindo os valores de z, x ou y, dependendo do caso. Porque quando eu criei a feature, por exemplo, ratio de x, y em função desses valores,
Se eu tenho um valor aqui como zero, dá erro. Então, isso foi um dos insights que me ajudaram a entender que meu data frame estava com algumas informações vazias e eu precisava de um tratamento para esses dados. Então, retornando, primeiro foi o volume, que é a métrica de multiplicação entre as outras features. Eu fiz também o preço por categoria para poder verificar as informações, como é que funcionam, o preço por volume, a razão do X e do Y, na real a razão entre as variáveis, né? Basicamente aqui tem razão de todas as variáveis entre elas e o valor do logaritmo do preço, para reduzir a grandeza desse valor em relação ao preço e entender um pouco mais como que isso influencia o modelo. Vou mostrar um pouco os plots que eu fiz. Eu coloquei em HTML, que é um pouco mais fácil para mim, que é mais interativo. Então, cadê? Feature Semantic interativo. Em tese, eu tenho aqui o valor da feature volume em função do preço para cada tipo de corte. Posso brincar aqui um pouco com a legenda, então eu consigo ver uma dispersão um pouco padrão em volumes até 150 para todos os tipos de corte. A gente tem um padrão mais ou menos para cá, é uma dispersão um pouco maior e também crescendo, né, de alguma forma em relação do volume e o preço. Então a gente pode predizer, a gente pode denotar, né, que é diretamente proporcional. Quanto maior o volume, normalmente se tem os maiores preços. E a primeira análise foi basicamente essa. A segunda foi em relação de preço pela feature criada, preço por categoria e colocando na legenda como corte, que é essa aqui. Deixa eu abrir ela de uma vez, que ficou mais fácil. Todas as três, né? Deixa eu ver essa aqui primeiro. Então, basicamente, eu tenho aqui o preço por volume, eu tenho o preço e, basicamente, tem uma distribuição um pouco linear aqui, variando um pouco do grau dessa reta em função de cada uma das cores, né? Basicamente é isso. Aqui também eu vejo o exemplo da mesmo tipo de distribuição. É possível ver distribuições lineares em função desses preços e quantidades para cada tipo de corte. E por fim, uma distribuição das cores em função da razão entre o X e o Y. Então, por exemplo, quando o X é maior que o Y, a dimensão X é maior que Y, eu tenho um valor de preço, e quando o X é menor que o Y, eu tenho outra relação de preço. Basicamente é isso. O que muda para esses pontos que estão mais superiores provavelmente são os valores de Z para essas informações. Então, essa interação de HTML me ajuda um pouco a entender como que funcionam meus dados em detrimento às novas features que foram criadas. Aí basicamente é isso. Esses 3 passos plotam essas informações do que eu pedi. Eu faço a segunda previsão com essas features, com essas novas features, usando o modelo KNN, passando os 5 mais próximos e tem esses resultados como os outputs. Em tese foi bem rápido, foi 21,08 segundos, e eu tenho alguns erros que são toleráveis para o meu modelo. Agora a segunda parte do trabalho, que é sobre a classificação ordinal de multiclasse para um data frame que avalia a quantidade de chuvas em determinada região. Basicamente eu tenho 5 categorias em funções de uma coluna. Eu tenho que classificar ela e depois eu tenho que fazer umas etapas deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Eu tenho que fazer umas etapas de divisão para facilitar ao meu modelo predizer um pouco melhor esses valores. E por fim tem uma comparação entre esses modelos que eu aplico essa classificação ordinal e dos quais eu não aplico. Deixa eu abrir aqui. Eu já tinha aqui.
Vou passar um pouco rápido só para explicar basicamente. Eu tenho um target que ele é numeral, que ele é categórico, na real. Eu tenho que transformar ele para numeral, então se eu tenho 4 targets, eu tenho que construir pelo menos 3 colunas numerais, das quais ela funciona da seguinte forma. Por exemplo, cool, gelado, eu vou ter classificação como 0 e as demais como 1. Aí, por exemplo, no mild, eu vou ter a classificação dela como 0 e as anteriores também, deixando só o hot como se fosse diferente para 1. E depois eu tenho que fazer uma combinação de probabilidades para poder predizer qual seria esses valores para cada tipo de categoria. Bem basicamente é isso. Eu vou tentar dar uma passada mais devagar no código, que essa parte é um pouco mais difícil. Tá, basicamente eu defino o tempo de inicialização. Aqui eu abro meu data frame, vejo o tamanho dele, defino o que vai ser treino, teste, validação e crio uma função change category. Eu aglutinei o grupo. Deixa eu voltar aqui para ser mais fácil. Deixa eu dar um Ctrl F. Em tese, eu aglutinei os valores do extreme para o strong, porque eu tive, sei lá, 4 valores ou 3 em todo o meu data frame. Então, não tem muita informação de dados para essa categoria extreme. Então, eu aglutinei para o strong para ficar um pouco mais fácil para mim. Então, de maneira geral, eu modifiquei os rótulos para aglutinar o extreme strong, para quando eles forem maior que 25, eu recebo o data frame, eu recebo as opções de escolha, coloco essas condições, replico para a categoria para definir o que é cada valor na coluna condição para essas categorias, filtro esses valores no data frame, mantendo uma ordem definida, crio um novo mapeamento, coloco o category code para cada uma delas e para n-1 categorias eu crio uma coluna T1, T2, T3, T4, Tn, de modo que ele receba o valor 1 ou 0 dependendo de qual categoria está atribuída a essa coluna. Por exemplo, eu vou ter a primeira coluna para o none, ela vai receber sempre 0, se eu não me engano. 0 e as demais 1. A T2 vai receber 0 para o none e 0 para o wiki, e para os demais 1, e assim sucessivamente. Daí eu transformo essas informações nessa função change category para meus data frames, defino as features que são utilizadas para o modelo, se eu não me engano são 24 features, coloco uma ordem para essas minhas labels, defino um modelo treino, né, meu modelo original. Na real, aqui eu primeiro defino o modelo, fito ele com as informações e depois faço as predições dele. Deixa eu abrir já essa de predição. Para cada coluna que eu classifiquei, eu crio uma predição, appendo nessa lista. Para o primeiro valor da lista, a posição 0, e para os valores intermediários eu faço essa lógica. Basicamente, eu tenho que pegar o que foi predito no anterior, menos o predito na posição atual, e essa vai ser a minha probabilidade, entre aspas, local daquele valor. E appendo nessa probabilidade de classes esse valor. Então, para 4 colunas, eu vou ter 4 data frames, 4 listas, que cada posição dessas listas vai ter, por exemplo, as 4 listas na posição 0, o somatório dessas posições tem que dar 1, que é a probabilidade total de previsão desse modelo. Volto aqui à criação um dicionário para poder explicar um pouco melhor do que resultou nessas predições do ponto de vista da categoria. Crio esse predict labels e retorno para minha função para poder ser definido o que foi predito ou não. Então, coloquei alguns prints para poder explicar. Basicamente, para cada TN eu tenho uma escolha. Aqui foi gerada uma matriz de confusão para o meu modelo ordinal. Para meu modelo ordinal,
Ele teve alta acurácia para o valor none, que é majoritariamente as maiores informações dentro desse data frame, mas ele teve alguns erros. Ele predizeu errado, por exemplo, para weak, moderate e assim sucessivamente. A weak as mesmas coisas. Ele teve bastante valores errados para o none, assim sucessivamente. E no geral eu consigo definir, eu criei uma outra função, né, de matriz de confusão de forma gráfica, né, para poder expressar qual o resultado de cada valor para cada tipo de coluna e entender um pouco melhor desse classification report para esse dado. Por exemplo, eu tenho uma alta acurácia média para esse modelo, dado o desbalanceamento para a classe none, só que isso me dita que não é a minha melhor métrica de avaliação. Se eu olhar para a acurácia, eu vou ter um bom resultado, mas não é o que reflete para as classes minoritárias. Basicamente, peguei os valores da média do F1 para poder resultar se meu modelo performou bem ou não. Por exemplo, para o Wiki ele performou teoricamente bem, quase metade, dado as dificuldades. Mas para o Moderate ele não teve uma predição muito boa. Aqui no suporte, se eu não me engano, ele preveu 1 ou 2 casos. Deixa eu confirmar. Aqui, ele preveu um caso entre os 6. Então, a acurácia para cada um desses pontos menores é um pouco mais baixa. Mas se eu for olhar a média da acurácia é bastante alta dado a esse desbalanceamento do meu modelo. Já para a classe nominal, eu faço praticamente a mesma coisa. Eu crio um label encoder, um modelo, fito ele, transformo as informações categóricas, faço um modelo de classificação para ele, pego as predições, mostro uma matriz de confusão e printo os resultados. Os valores para o meu modelo ordinal e nominal foram bem próximos, dado esse desbalanceamento, e não tive tanto, deixa eu colocar aqui, tantos resultados satisfatórios se a gente for comparar, né? Cadê? Aqui. Confusão D1 para o modelo nominal, mais para cima, então. Eu estou olhando outra coisa. Aqui. Igual o meu modelo ordinal deu um pouco melhor para o Wiki, para o F1 Score. Então ele acertou mais, mesma coisa. De certa forma, meu modelo original foi um pouco melhor, mas pro Wiki. Os demais ele se manteve os mesmos resultados. Mas talvez se eu conseguisse reduzir a dimensionalidade desses valores none para esse data frame, eu poderia ter tido um resultado melhor para as classes minoritárias, né? Mas data frame desbalanceado é um pouco disso, ele dá bastante trabalho porque a gente tem muito menos informações para o que a gente de fato quer prever. Agora passando para outro tópico, cadê? Que é a questão 4. Basicamente ele pede para reutilizar, né, esse data frame de chuva e aplicar umas métricas de redução de dimensionalidade usando a técnica three-way holdout, que é a de validação, teste e treino, para poder achar os componentes principais K, de certa forma qual o melhor valor K para eu aplicar para o meu data para reduzir as minhas colunas data frame e ter algum resultado mais satisfatório do ponto de vista preditivo. Então basicamente eu repliquei um pouco a mesma coisa, a mesma estrutura de categorização, defini alguns hiperparâmetros. Basicamente eu criei uma lista de candidatos. Como o meu data frame é desbalanceado, eu estou querendo olhar pela métrica macro do F1. Eu defino os targets nominais do meu modelo, def train, def val, a classificação deles. E eu faço um loop para cada valor e vejo algumas métricas dos meus resultados para ver o que mais condiz com o meu modelo. Então basicamente é isso, eu criei o PCA com esses componentes, dado a cada K, começando do 2 até o 20.
Defino meu modelo, faço as minhas predições, avalio as métricas que fazem mais sentido, faço a curva para verificar a acessibilidade, esse desequilíbrio do meu modelo, e aqui printo alguns resultados conforme a necessidade. Então, basicamente aqui eu tenho eu tenho uma tabela de resultados do K até 2 até o K até o 20 e como o meu modelo vai performando dado essa redução de dimensionalidade para cada número de K. De maneira geral, a gente pode destacar que a gente tem uma variação crescente, depois reduz, e o meu melhor valor é o K18. Eu criei também uma outra aplicação em HTML, acho que é essa, se eu não me engano, para poder mostrar para as 3 métricas avaliadas como que varia as informações em determinado K. E de maneira geral, o K igual a 18 foi o que melhor performou as 3 métricas para o modelo. Basicamente é balanceamento, acurácia de balanceamento, F1, que é a harmônica entre precisão e recall, e aqui é a curva de custo dele. Dado isso, aqui é um resumo dos valores de K, basicamente a mesma coisa anterior. E aqui é um relatório detalhado dos melhores resultados. Deu um erro aqui porque eu não estou conseguindo printar HTML no meu... como é que chama? Esqueci. Não estou conseguindo printar HTML no meu Jupyter, mas enfim, não dificultou tanto. Então, basicamente, esses foram os resultados do modelo de validação. O Noni teve baixo score e teve resultados melhores para os outros modelos. O Wiki acertou bem, aqui teve uma crescida um pouco melhor, o Strong também teve um resultado um pouquinho melhor. Por final, eu utilizo 2 métricas, D1 e D2, com essa redução dos componentes para cá, e um modelo normal, e comparo um pouco esses valores. Deixa eu botar aqui lado a lado de novo. Muito para baixo. D1 e aqui D2, tá? Basicamente, vamos lá. Deixa eu comparar esses valores. Os resultados são bem próximos. Eu tive uma melhor... Cadê? Deixa eu só me atentar. Esse aqui é o 100 e o PCA. E aqui é com PCA... Não, calma aí. Tá. Categoria F2 Fit. Final. Esse aqui é com PCA, na real. O D2. Esse D1 é 100. Vamos olhar a Classification Report, que eu acho que é um pouco mais fácil. Sem o PCA, teve um resultado melhor. Provavelmente as reduções podem ter omitido dados significativos para o meu modelo. Por exemplo, para a métrica Strong, ele não teve nenhuma validação real para essa categoria. A gente pode ver aqui, para o Strong deveria ser o valor aqui, está como 0. No Moderate de 34 ele só acertou 3. No 34 não, mais que 34. Dá 60 talvez, 50. Ele acertou só 3. E aqui ele também, de 757, ele só acertou 118. Então não teve tanta acurácia assim utilizando o PCA para essa aplicação. Aqui ele acertou 1 de 6. Aqui ele também acertou bem baixo o Moderate. Aqui ele acertou consideravelmente bem. Mas enfim, pelos valores e resultados, a gente teve pelos resultados a gente teve melhor performance dos dados sem utilização de redução de features. Talvez se justifica também pelo fato desse desbalanceamento. As classes minoritárias têm pequenos dados comparado com o valor de sem chuva, então talvez não fosse a melhor métrica a ser aplicada a redução de feature para essa aplicação. Boa noite, eu vou continuar dando sequência no trabalho. Agora eu vou falar um pouco sobre o quinto exercício, sobre a predição conforme.
no qual pede para considerar novamente um conjunto de dados já utilizados ao longo desse trabalho, pede para aplicar técnica de predição conforme prediction, para reduzir esses intervalos de predição para uns exemplos e separar esses exemplos de conjunto de teste. Também apresentar uma análise desse conjunto de teste, apresentando maior e menor intervalo. Basicamente, eu repliquei o que tinha sido feito no exercício 1. Eu fiz um tratamento de dados no data frame do Diamonds. Apliquei um modelo de regressão linear para poder predizer os valores que estavam faltantes, filtrei alguns valores que estavam faltantes, construí uma classe de predição para preenchimento desses valores, filtrei um intervalo de outliners para ver o que fazia mais sentido para o meu código, criei alguns plots interessantes, criei um pipeline de predição utilizando KNN. Defini alguns alfas, que seria a confiança que eu desejaria alcançar com esse meu modelo. Rodei um fluxo para poder predizer esse alfa. Basicamente, ele avalia o score dentre um valor máximo e mínimo. Ele tem uma cobertura empírica dentro desse valor. Basicamente, ele vê o percentual que realmente está dentro do que é esperado em função dessas métricas. Aqui eu pego a média entre as diferenças do máximo e mínimo e eu appendo no meu resultados essas informações do alfa, o nível de confiança e as outras métricas. Por fim, eu vou ter um data frame de cobertura com algumas informações. Criei alguns prints para poder exibir as informações, criei algumas métricas de avaliação para esse modelo e depois eu crio um gráfico final para cada nível de alfa dentro desses valores. Então, basicamente, aqui um gráfico de validação conforme prediction desse data frame. Eu tenho vários plots de predição, dado esse valor alfa como categoria. Os pontos azuis, basicamente, é cada informação desse conjunto de teste do diamante. Essa posição horizontal é o preço real do eixo e essa aqui é o preço previsto. Quanto mais perto do traço cinza, mais acurada foi essa predição individual de cada modelo, ou seja, essa métrica aqui, essa linha tracejada de 45 graus, que é basicamente um marco que seria ideal para a previsão. Esses pontos acima indicam superestimação, esse abaixo subestimação. Essas barras verticais em amarela são os intervalos de predição. Nesse caso foi 95%, mas 99%, varia um pouco. Que dita o percentual para que esse subconjunto aleatório de pontos seja previsto. Basicamente, a barra começa baixa com um valor base de intervalo e depois termina maior, um pouco análogo ao piso e um teto, as limitações inferiores e superiores. Se esse ponto azul fica dentro dessa barra, esse exemplo foi coberto pelo intervalo de aplicação, e o comprimento dessa barra denota um pouco a incerteza desse modelo para aquele ponto. Então, basicamente isso. Se é possível verificar com um pouco mais de calma sobre essas informações, e essa foi a minha apresentação para a questão 5.